Salve improváveis, tudo certo com vocês? E se eu te dissesse que existe um token que está liderando a corrida da inteligência artificial dentro do universo cripto e que pode mudar totalmente o jogo, né, nos próximos anos? Hoje vamos analisar o token Virtual e entender por que que ele está chamando tanta atenção e se colocando, né, no radar de muita gente aí agora, né? Então fica comigo até o final aqui desse vídeo que hoje você vai descobrir o que está sendo construído, né, em torno do token Virtuals, porque ele é considerado, né, um dos tokens mais promissores na interseção, né, entre IA e blockchain, os principais pontos fortes e riscos, né, antes de investir, e no final vou te dar a minha visão sobre as perspectivas daqui para frente, beleza? Então fica comigo e vamos cair aqui para dentro do vídeo. Então, como a gente falou, né, Virtuals, o que é a Virtuals, né? Então é a moeda que ela une inteligência artificial e blockchain. Então a gente vai fazer uma análise completa, né, futuro, forças e riscos, né, que tem envolvidos aí nesta moeda, beleza? Então, o que você vai descobrir nesse vídeo? Então, a gente vai ver, né, o que está sendo construído em Virtuals, porque que ela é considerada a líder aí, né, do setor de IA, os prós e contras antes de investir e também as perspectivas futuras aí sobre ela. Beleza, então, mas o que é o tal do token da Virtuals, né? Então, o Virtuals ela é um token, né, que ele une inteligência artificial e blockchain. E ele permite, né, a gente criar agentes, né, virtuais autônomos que eles interagem entre si e também com os seres humanos. Então é como se fosse, né, um marketplace descentralizados de serviços baseados totalmente em inteligência artificial. Então, o que está sendo construído ali dentro, né, do ecossistema, o que está sendo construído ali dentro deste token, né, dentro deste aplicativo. Então, a gente tem os agentes autônomos, né, ele está se tornando aí um marketplace de IA descentralizado e também acontece ali interações P2P, né, de pessoa para pessoa, totalmente descentralizado, como a gente já está acostumado, né, a fazer aí com Bitcoin, por exemplo. Então, como é que funciona, né? O que que ele acaba construindo ali dentro dele, né? O projeto, então, ele está criando ali, né, um ecossistema para que agentes de IA, né, agentes virtuais ali inteligentes, eles peguem e façam o quê? Eles fiquem podendo negociar, né, analisar dados, prestar serviços, tudo sem intermediários. Qualquer pessoa pode entrar lá no site da Virtuals, criar seu próprio agente lá para uma função específica. E esse agente autônomo, ele vai, né, executar todas as funções que elas foram programadas pela pessoa que acabou indo lá, né, e programando esse agente. E o melhor de tudo isso é que para te poder fazer o teu agente, para te poder criar teu agente, tu precisa sempre ter o token virtual. Então aí eles criaram uma demanda, né, bem relativamente grande, vamos dizer assim, né, para o token, justamente para ter, né, para te poder ter um agente, tu vai precisar ter token virtual para fazer o pagamento desse agente. Então ali já se criou uma grande demanda, né, para o token, para que as pessoas que forem lá utilizar o site, né, utilizar esses agentes autônomos, eles precisem do token virtual justamente para poder, né, fazer as negociações ali dentro da plataforma também. Então, comparando, né, a Virtuals, por exemplo, com outras moedas de IA, a gente tem, por exemplo, aqui, né, a Gix e a Fat AI, que elas acabaram se juntando, né, juntamente também com a Ocean, se tornaram a AZ, né, agora. Então, as outras aqui, né, a Gix e a Fat, elas têm aqui um foco principal um pouco diferente, né, a Fat é mais IoT e automação, né, a Gix é mais uma infraestrutura de IA, e o Virtuals ela é mais focada mesmo em agentes, né, em questão de marketplace, de toda essa questão de programação de agentes autônomos. Então, a questão do market cap de cada uma, né, a FET e a GIX, elas já têm um market cap bem maior, né, porque já são moedas mais antigas, né, vieram até do ciclo anterior, elas acabaram agora tentando fazer essa junção, né, justamente para tentar liderar o mercado, mas, mesmo assim, a Virtual ela ainda está andando aí passos à frente, né, da GIX e da FET. Por quê? Porque ela está tendo aí mais demanda, né, do público geral. A gente pode ver agora as primeiras altcoins começando a andar, a gente já viu que a Virtual ela já começou a puxar no setor de IA, né? Ela foi uma das primeiras moedas aí que começou a subir assim que as altcoins elas voltaram a responder agora nos últimos dias, né? Então a gente pode ver ela, né, voltar talvez a patamares aí que ela esteve, né, no início do ano passado, quando foi aí o seu topo de mercado. Como a gente pode ver aqui na minha tela, ela estava aí, né, ela está hoje, né, em 1,60 dólar, né? O seu topo máximo foi aqui em janeiro, né, de 2025, quando ela bateu aí mais de 4 dólares, né? E agora ela está aqui na metade do caminho, vamos dizer, né? Vocês podem ver, ela teve uma mega valorização aqui, né? Que foi ali onde a gente teve aquele boom do mercado no início do ano, né? Final do ano passado, ali, de outubro a janeiro de 2025. Depois, como tudo, né? Derreteu aí bastante, né? Derreteu aqui praticamente 90%, né? E agora ela começou a se recuperar, né? A partir de abril aqui ela começou a ter uma recuperação, ela começou, né, a voltar a mostrar reação aí. Então, como a gente pode ver aqui, no último mês, né, ela já começou a recuperar também, né? Então, a gente pode ver aí que talvez ela tenha, né, uma recuperação daqui em diante. Hoje, inclusive, ela está subindo aqui, né,
Hoje não, no caso, no último mês ela está subindo aí 7,8%, né? Então ela já deu uma respondida legal aí, comparado, né, com outras altcoins que a maioria que a gente está acompanhando aí que não tiveram, né, grandes movimentações, né? Então, uma coisa bacana a gente olhar também, né, que o fornecimento total dela é de 1 bilhão e ela já tem aqui 655 milhões em circulação, né? Então ela tem ainda 40% aí praticamente, né, de tokens para vir ao mercado, mas esses tokens eles têm aí um vesting bem tranquilo, vamos dizer assim, né? Então não é uma coisa que seja problema, né? Ela tem uma capitalização de mercado aqui hoje de 1 bi, né? Vamos ver, mil, milhão, bilhão, isso aí, de 1 bi. Então não é também uma capitalização tão alta, né? Claro, comparado com ativos menores, né? É um valor até relevante, mas comparado aqui com o que a gente viu, né, em janeiro ali desse ano, né, final do ano passado, a gente pode ver ainda uma valorização aqui bem considerável, né, levando em conta tudo que a gente viu ali nos ciclos anteriores e também agora, né, nessa valorização que teve do final do ano até o início desse ano aqui. Outra coisa interessante é que ela migrou, né, também, ela era uma moeda da rede basicamente da Base, né? Ela foi criada na rede da Base. E uma coisa que ela acrescentou, né, nos últimos dias foi que ela também agora está aqui no ecossistema da Solana, né? Então ela está participando do ecossistema Ethereum, né? Justamente pela Base ser uma L2 da Ethereum e agora ela também, né, está inserida no sistema da Solana. E isso é bem relevante, né? Porque a gente sabe que tem muito público de varejo que começa ali utilizando a Solana, né? Pela questão das taxas mais baixas, né? Por essa questão de ser uma rede mais barata, mais rápida. Então aqui eu acho que eles vão buscar agora, né, esse varejo que tem ali na Solana, né? A Base também é uma rede conhecida por essa questão das taxas baixas, né? Então eles agora vão trazer também, né, o token da Virtual ali para a Solana para tentar angariar mais ainda esse poder do varejo, né? Esse pessoal que está começando agora, que está com menos dinheiro e muitas vezes busca essas redes alternativas, né, a Ethereum, para poder ter um gasto menor do que teria, né, por exemplo, na rede da Ethereum aí. Vale a pena investir ainda em Virtual ou não, né? Então, como vocês devem saber, né, quem acompanha meus vídeos aqui, eu sempre gosto de fazer um prós e contra aí quando eu vou analisar um token, né, quando eu vou falar sobre alguma moeda ou alguma coisa do gênero. Então, os prós e contras que eu separei aqui são os prós, né? Ele está numa narrativa forte, né? E ela vem sendo uma das principais narrativas do mercado aí desde final de 2023, né? Então a gente está vendo aí vários tokens, né, que estão relacionados a esse setor com bastante força, né, tendo bastante demanda de mercado, até por toda essa questão que vem acontecendo no mundo em si, né, que tudo hoje se fala em IA, é IA para cá, IA para lá, então chama muita atenção, principalmente do público de varejo, né, esse público que está começando agora, que ele vai buscar essas narrativas mais quentes, né, essas narrativas que estão mais no hype. Então aqui a gente, né, tem um pró já que é uma narrativa forte, que é uma narrativa falada, que é uma narrativa que está no hype. Depois a gente tem uma tecnologia inovadora, por quê? Porque essa questão dos agentes autônomos, né, elas facilitam muito a vida de programadores, né, de pessoas em si que estão procurando uma forma ali, né, de ter a sua produtividade aumentada. Então, construindo esses agentes de IA, né, consegue ter uma produtividade muito aumentada ali em determinados fatores que a pessoa, né, deseja colocar aquele agente autônomo, né? E uma coisa bem importante, né, quando a gente vai analisar um token é sempre dar uma olhada na comunidade. Como é que é a comunidade daquele token? As pessoas são fiéis, né? As pessoas da comunidade, elas são fiéis, elas estão sempre, né, falando do token, elas estão sempre divulgando, né, como se fosse uma religião. Então, uma coisa bem interessante é que a comunidade da Virtu é uma comunidade forte também, né? E ela vem inovando ali cada dia mais, né? Se a gente for dar uma olhada lá no próprio Twitter mesmo, né? Da própria Virtu, a gente vai ver que eles estão sempre, né? Bem ativos aqui, né? Então, a gente pode ver que isso é uma coisa também bem interessante, porque esse projeto ele está ativo aqui, ele está sempre, né? Tentando responder, né? Os seus investidores, né? Ele está sempre ali mostrando que ele está vigente, né? Então aqui, ó, ele lançou esse Vision Points também, né? A gente vai ver depois lá dentro do site deles um pouquinho mais sobre isso, mas é bem interessante, né? Que tu pode fazer staking lá dos teus das tuas moedas e tudo mais para participar, né? De compras de agentes, né? E depois tem todas umas regras ali sobre cada um, né? Aqui eles mostram um pouquinho, ó, tem até a questão do videozinho deles aqui, né? Que eles mostram um pouquinho aí sobre como é que funciona lá, como é que você compra um agente e tudo mais, né? Bem interessante. E aqui eles têm uma das últimas postagens deles aqui, que eu achei bem interessante, que foi bem recente, né? Que eles estão, que é essa aqui, né? Que é a questão do agente commerce protocol. Então o cara vai ali, né? Vai ativar o agente, né? E vai descansar. O agente vai trabalhar por ele ali, né? Então ele vai escolher o agente específico que ele quer, né? Ele tem aqui um conjunto de agentes. Ele vai colocar o que ele quer que o agente faça. Vai escolher o agente que é o necessário ali para fazer aquilo que ele quer, né? E ele vai solucionando as coisas ali, né?
bem tranquilamente. Então, tudo automatizado, né? Tudo com inteligência artificial. E, como ele vai mostrando, né? Descentralizado, totalmente on-chain. E aí ele vai mostrando como é que vai funcionando as interações ali, né? Como é que as coisas vão acontecendo, tudo automatizado, né? Bem interessante, né? Se vocês, não sei se vocês investem no projeto, enfim, se vocês já estudaram um pouco sobre, mas acho bem interessante tudo que eles estão fazendo ali, né? Acho que vai ter um futuro bem agradável aí, porque eles estão trabalhando bastante. Então, como vocês podem ver aqui, foi julho, dia 3 de julho, né, que eles lançaram aqui esse videozinho. Então, eles estão sempre trazendo novidades, né? Eles estão sempre, né, tentando tornar o projeto, né, cada vez mais relevante aí, né, para a comunidade cripto em geral. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, para o site deles, né? Então a gente pode fazer aqui, ó, staking de Virtual, né? Assim a gente pode fazer votações aqui, né, para os projetos. Então sempre tem aqui, né, um ranking do pessoal que mais está interagindo, né, e tudo mais. Aí se a gente vier aqui para a página principal, os agentes aqui, né? Os agentes que podem ser escolhidos, eles vão estar aqui na lateral, pode procurar também, né? Ou aqui a gente tem a aba, né, de criar agente, então tu pode vir aqui criar agente. Aqui tem a aba das redes, né? Tu pode escolher por qual rede que tu quer fazer, se tu quer fazer pela Base, pela Solana ou pela Ethereum. Então, é bem bacana aqui, né? A forma como eles estão trabalhando, né? Eu até vou traduzir aqui o site para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre esse lançamento do Gênesis, né? Que o quê? Copropriedades de agentes de IA com mínimo de 112 mil virtuals, né? Então, com acesso antecipado igual para todos os virgens, por meio de contribuições e pontos. As alocações são determinadas após um período de lances de pontos de 24 horas. Se a meta de financiamento não for atingida, nenhum token será cunhado e todos os virtuals e pontos serão totalmente reembolsados. Isso aqui é sobre os lançamentos, né? Que eles adotaram esses Virgin Points para fazer um lançamento mais justo. Por quê? Antigamente eles tinham outra forma de lançamento, né? E as pessoas elas acabavam, né, se beneficiando, vamos dizer assim, né, da forma como era os lançamentos anteriores. Então eles fizeram o quê? Eles modificaram, né, para que ficasse uma coisa mais justa para todo mundo. Então aqui na verdade, né, o acesso antecipado ele é igual agora para todos os virgens, né, por meio de contribuições de Virgin Points. As alocações elas são determinadas após um período de lances, né, de pontos que é de 24 horas. E se a meta, né, de financiamento ela não for atingida, nenhum token será cunhado e todos os virtuals e pontos eles serão totalmente reembolsados. Então assim, eles acabaram criando um sistema mais justo, né, de dar aí os tokens de lançamento, né, para as pessoas, porque tu precisa ter staking, né, de virtual. Então, com esses stakings, né, que tu vai conseguir aí participar, né, dessa compra dos agentes e tudo mais. E eles têm um sistema também que tu tem determinados pontos, né? Por quê? Porque se tu vender, vamos dizer, aquele agente que tu comprou em pouco tempo, porque muita gente antigamente fazia o quê? Colocava bots lá para comprar esses agentes, né? Comprava uma quantidade alta e depois fazia um pump and dump, né? Despejava na cabeça dos outros que tinham comprado e aí eles estavam pegando uma fama muito ruim aí, né? Eles até foram chamados numa época aí de pump fan, né? Dos agentes de IA, pump fan da IA. Então eles acabaram modificando nessa questão aí da forma de compra, né? Para ficar um sistema mais justo para todo mundo e assim eles acabaram diminuindo bastante essa questão do pump and dump que estava acontecendo ali dentro da plataforma. Por quê? Porque eles estipularam, né, umas regras onde se tu vender o token que tu comprou, né, o agente ali, que tu participou do lançamento, num período de tempo mais curto, tu vai sendo penalizado. Quanto mais tempo tu for segurando ele, mais tranquilidade tu vai ter depois para vender, né? E a partir do tempo, quanto menos for o tempo que tu vender, né? Quanto antes tu quiser vender, mais tu vai ser penalizado. E se tu quiser comprar e logo vender, tipo, logo que lançou, tu vai levar algumas penalizações que muitas vezes vai te deixar fora de outros lançamentos. Então, quanto antes tu vender aquele agente que tu comprou, pior para ti vai ser, porque muitas vezes tu vai ficar fora de alguns outros lançamentos depois, né? Justamente porque eles não querem mais que o pessoal fique fazendo esse pump and dump ali dentro da plataforma deles. Então, eles acabaram, né, trazendo ali uma coisa um pouco mais justa, vamos dizer assim, né, para todo mundo. Porque tinha muita baleia que ia lá, comprava um monte, né? E aí depois, quando lançava, despejava na cabeça de todo mundo. Eles estavam acabando pegando uma fama ruim ali, né? De pump and dump. Então eles mudaram algumas regras, né? Mudaram a autonomia ali de como funciona, né? A questão dos lançamentos dos agentes, justamente para se precaverem, né? Disso que estava acontecendo desse pump and dump, que não estava pegando muito legal para eles. Basicamente seria isso, galera. Dei uma passada aqui mais rápida, tá? Por cima, tem muita coisa se a gente entrar a fundo aí, né? Sobre o token virtual. Eu trouxe mais um agregado mesmo de algumas informações e tudo mais, né? Porque sempre tem aquilo de o pessoal falar, né? Ah, o token virtual é hype ou ele tem algum fundamento ali por trás? Ele serve mesmo para alguma coisa? Como é que funciona? Então, tentei trazer um pouquinho disso, assim, né? Para que ele serve, né? Que ele é utilizado na plataforma lá da própria Virtual, que ele é utilizado, né? Para poder ser utilizado ali os agentes autônomos, né? Então, todo mundo que for criar agente autônomo lá vai precisar negociar o token virtual na plataforma, isso vai gerar demanda pelo token, né? Como a gente falou, ele é um dos líderes, né, do setor de IA. Óbvio, tem alguns contras, como a gente
colocou aqui também, né? Mas eu tentei trazer um agregado assim um pouco mais rápido e direto, né? Porque eu sei que vocês aqui não têm muita paciência para assistir vídeos mais longos, né? Então eu tentei fazer um agregado aí no menor tempo possível, trazendo o máximo de informações desde o que é, né? O que faz, por que tem demanda, né? Prós e contras. E aí, agora eu deixo aqui para ti, né? Comenta aqui embaixo se Virtuals é realmente o futuro da inteligência artificial ou se tu acha que é só um hype passageiro que daqui a pouco ninguém mais vai estar falando e vai ter alguma outra moeda aí que vai dominar o mercado, tá certo? Então, esqueci de pedir lá no início, né, mas chegou até aqui, dá aquele likezinho pra gente, né, é importante para fazer com que o vídeo possa chegar a um número maior aí de pessoas, compartilha com aquele teu amigo que também, né, conhece Virtuals, tá pensando em ter carteira, tá querendo começar a analisar ali para ver se vale a pena ou não, e aproveita e se inscreve aqui no canal, né, toca o sininho aí, porque toda segunda, quarta e sexta a gente passa aqui com um vídeo novo, né, sobre análise de tokens, sobre tudo que envolve aí o DeFi, né, a Web3, tentando sempre trazer alguma coisa que agregue conteúdo aí para vocês do outro lado, tá certo? Então por hoje eu fico por aqui, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, fiquem todos com Deus, tchau, tchau.